Fala pessoal, beleza? Estamos aqui novamente, eu, Gessé e o meu amigo Rian, Rian Coisa Abner, mais que você linda! já conhece. Presta atenção que hoje a gente veio dar pra você uma dica de ouro, cara. Presta atenção. Como fazer pra transformar o seu PC antigo, Rian, como? num PC gamer? No PC Gamer? É, não é só colocando luzinha. Dá pra fazer, cara? Dá pra fazer. Aí sim, E hein? a KLV vai te ensinar, então fica ligado e presta atenção, hein? Então, pessoal, antes de tudo, uma das primeiras coisas que você tem que prestar atenção é o seguinte: qual é a geração do seu processador, certo? Sabe por quê, Rian? Porque se você tiver, por exemplo, um processador de uma geração intermediária aí, sexta, sétima geração, mas você tem um i3, então ainda cabe muito upgrade para você, porque você pode ainda pular pro i5 ou até mesmo pro i7. Eita, o i7, imaginou? Essa é uma coisa assim que você precisa se atentar muito, porque do i3 pro O i7 i7 é muita coisa. é muita coisa. Muita Só coisa. para você ter uma noção, o que dá para rodar aí com uma placa de vídeo razoável, Rian? Se E você um tiver um i7? i7 de sexta, por exemplo. O i7? Mano, o i7 de sexta é bala, hein? Vai rodar o quê? Cara, os mesmos jogos que eu já falei lá. Fortnite, Warzone. Tirando que, rodando o Warzone, um jogo, e rodando outra coisa no fundo. Sim. Então, o que Então- você tem que entender? Um i7, por exemplo, da sexta geração, não é para você jogar fora. Então, muitas vezes você vai rodar aí muita coisa que você rodaria com i5 de décimo. Exato. Então, cara, fica ligado Tirando nisso. a vantagem que, pô, eu tenho um i3, eu não consigo abrir um LoL e um Discord junto, que começa a travar. Aí já com um i7 aí, da mesma No i7 geração... você já tem essa vantagem, então fica ligado. Então, pessoal, só que tem um porém aí no meio disso tudo. Se você tiver um processador aí muito antigo mesmo, um Core 2 Duo, Tipo um Pentium um D. Pentium, aí a recomendação da KLV pra você é o seguinte: taca no fogo. Não, brincadeira. Junta. Junta É tudo e problema joga de fora. junta. Não, o que você deve fazer? Pra gamer, já não é uma coisa que se aplicaria muito bem. Se você vai usar de repente para um, sei lá, para trabalho, uma coisa mais office, para estudo, pode ser que te atenda. Pra gamer já a gente recomenda o quê? É muito antigo, né? Começa do zero, papai. É muito antigo. Começa do zero, você vai ter dor de cabeça, você vai acabar tendo gastos desnecessários e depois vai decidir por comprar outro. Então, escuta a dica da KLV que se você vir comigo você não erra. Começa certo? do zero. E mais um item super importante, SSD, cara. SSD vai fazer sua máquina se transformar em um, cara, num foguete. O bagulho é pum, o negócio vai ir rápido, cara. SSD é a coisa mais importante também que eu acho, além do processador, que não adianta nada. Pô, eu tenho um i7, beleza, de sexta geração. Vai lá, o HD tá meia vida, travando, vai abrir um jogo, iniciar, demora 3 minutos, 4 minutos. Além dos processos, o fluxo de trabalho, fluxo de serviço que vai ficar bem melhor, cara. Ó, eu costumo falar uma coisa para os meus clientes. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muita gente pensa que precisa trocar de máquina. E na verdade o que você precisa é só de um SSD. Ó, você que tá me ouvindo aí, talvez você tá daquele jeito, né? Engasgando, não consegue abrir, não liga o computador, demora 10 minutos para abrir e você tá pensando assim, meu, vou jogar fora isso aqui, vou tacar na parede. Acha que é o computador em si. Acha que é o todo, computador. né? E não é, cara. Às vezes, ó, você vai trocar. Escuta o que eu tô te falando, vem por mim, ó. Se você trocar o SSD, sua máquina vai parecer que é uma máquina nova. É como se fosse do 0 ao 100 em um segundo. Sim. É muita diferença, cara. E você pode estar perguntando. A pessoa pode estar se perguntando: E como eu faço? Onde eu consigo isso? onde ela consegue? Aonde, Gessé? No site da KLV, Vem papai. com a gente. Ó, vou falar pra você. Por essa você não esperava, né? No site da KLV tem tudo isso aí que eu tô falando pra você. Então, vai lá, consulta, entra lá, dá uma olhadinha, você vai ver. A gente tem acessório aí, ó, pra você no melhor preço, com a melhor qualidade e garantia de tudo, cara. KLV você pode confiar, né? Você já sabe. Então, pessoal, um outro item que você precisa se atentar, que você tem que ter muita atenção, é a questão da memória RAM. Por que, Rianzinho? O que essa memória RAM vai ajudar? Muita gente confunde memória RAM com memória de armazenamento. Isso. Mas o Rian vai desmistificar isso agora pra você. Que seria? Fala. Ô, Gessé, sabe quando você vai abrir aquele Word, aquele Google lá no seu PC? Aquele aplicativo que você tá abrindo, ele ocupa um espaço na memória RAM, certo? Além da memória do armazenamento, que você tem que ter o aplicativo baixado, Ó, certo? Vou falar pra você. Você que já passou nervoso com a sua máquina, é com isso aqui que você tem que se atentar. Sabe quando a aba não quer abrir? Que começa lá Sim. carregando e você vê que não abre, que você fala assim, meu, se eu pudesse eu quebrava na marreta. Então, é agora que você vai entender o pulo do gato. Fala aí, Rianzinho. Exatamente. Pô, abriu o aplicativo. Aquele aplicativo que você abriu, além de você ter instalado, ele vai ocupar um pouco de
espaço na memória RAM do computador. Ou seja, se eu tenho, Gessé, 4 GB de RAM na minha máquina, certo? O sistema por padrão já vai usar ali 1 GB. Tá bom, eu vou abrir um aplicativo, já vai usar 500 MB, 500 MB. Aí, cara, vai juntando muito aplicativo aberto, lotou memória RAM, acabou, irmão. Vai travar e vai travar feio. Começou o sofrimento. Então, o que eu vou dizer pra você? Vai jogar, papai, pelo menos 8 GB de RAM. Você precisa. Então, qual que é a outra mudança que você precisa fazer? Se o seu PC antigo tem 4 GB de memória, aumenta mais 4 GB aí no banco de memória. Ou faz o seguinte, seja mais inteligente. Vai lá na KLV, Exato. loja física, a gente compra sua memória, certo? Por um preço legal, um preço justo, e você pega uma memória de 8 GB no lugar, papai. Então, KLV, Avenida Rio Branco, 324, você conhece. Vem! Venha. E outro item super importante também seria a placa de vídeo, tá bom? E a fonte, beleza? Pô, Ian, meu PC é antigo, ele tá com 4 GB de RAM. Recapitulando aqui, e o meu processador é um i3. Primeiro então. 8 GB de RAM, o mínimo, tá? Mínimo. Placa de vídeo e fonte. Porra, meu PC padrão já tem uma fonte lá, branquinha, escrito ATX e tudo China. Esse aí é bom? Cara, se você quer jogar algum jogo, cara, primeiramente fonte, depois você pensa na placa de vídeo. Por quê? A fonte vai alimentar a placa de vídeo, obviamente. Então se eu colocar a fonte que eu já tenho em uma placa de vídeo já mediana, será que aguenta, Gessé? Então, pode ser, você precisa estar dando uma pesquisada. Ó, muita gente se preocupa assim, placa de vídeo e processador, mano, é o que importa. Se você tiver fonte ruim, não vai nem empurrar sua placa de vídeo, então presta atenção. Ó, uma fontezinha aí, 500 watts reais, 80 plus de preferência, 600 watts, já vai rodar praticamente com qualquer placa de vídeo dessas mais acessíveis aí de até 6 GB, certo, Rezil? Sim. Então, placa de vídeo até 6 GB, pode jogar uma fonte de 500, 80 plus, uma fonte de 600, vai rodar tranquilo. Agora, que placa de vídeo colocar, cara, pra você que tá pegando o seu PC antigo e tentando transformar ele em gamer? Eu vou ter 2 sugestões pra você, que você vai rodar praticamente tudo, certo? Da atualidade, gastando pouco e gastando menos ainda se comprar no nosso site. Presta atenção, ó. O que eu recomendo pra você? Primeiramente, GT 730, certo? 4 GB, GDDR3, vai rodar muita coisa, mano. Ó, o que vai rodar? Vai rodar CSGO, Fortnite, vai rodar League of Legends, Roblox, vai rodar muita coisa. Free Fire, tá tranquilo. Vai gastar pouco, merreca, barato demais. Se você falar assim, meu, mas eu queria dar um upzinho a mais, um plus a mais, o que eu posso fazer aí que eu vou continuar rodando aí jogos assim tão bons, vou gastar só um pouquinho a mais para não pular muita coisa? Eu recomendo para você GT 1030, certo? 1030, plaquinha boa, certo, Renzinho? Verdade. Ó, se você Roda quiser, muita coisa. faz uma comparativa aí na internet, você vai ver. Às vezes a 1030 bate até muita placa de 4 GB por aí. Sim. Porque embora ela seja 2 GB, é uma placa que já é GDDR5, pai. Então vai rodar praticamente tudo aí que a gente tá falando, certo? Exato. Então, essas 2 coisas que você tem que se atentar. Se você pode estar pensando agora, e a minha placa-mãe, Gessé? Você falou de tudo, não falou de placa-mãe. Porque a gente tá te dando o pulo do gato para você não precisar trocar de geração e não precisar, consequentemente, trocar de placa-mãe. Se você tem 6ª geração, provavelmente sua placa-mãe suporta a 7ª também. Então você pode pular uma geração aí sem gastar com placa-mãe. Se quiser gastar com a placa-mãe, dá para fazer um upgrade maior. Eu acho assim, também tem que entender o que a gente tá falando. A gente tá Sim. falando que, pô, você vai pegar um dual core e vai jogar tudo com ele. É você tirar leite de pedra, né? Água de pedra, como que se fala. Não, ó, se você tiver um dual core e quiser rodar jogo, quiser virar um gamer com dual core, o meu conselho pra você é o seguinte: traz aqui pra mim, ele vai quebrar no machado e você vai perceber que ele não serve pra isso. Certo? Entendeu? Então assim, tipo assim, eu tenho um PC aqui na minha mão, eu vou fazer ele ficar melhor, mas claro, dentro do Certo. requisito do próprio Tudo isso que a placa-mãe. gente tá falando, gente, lógico, tem limite. Exato. Certo? Porém, eu tô falando pra você assim, vai dar um up muito grande. Sim, exato. Certo? Então, Vai pra virar você outro que PC. vai virar outro PC. Então, você, quer iniciar, você quer gastar pouco, pega a dica da KLV, vem com a gente, pai. Ó, acompanha a gente para mais vídeos. Toca no sininho lá, certo? Se inscreve no nosso canal. A gente toda semana vai trazer uma dica imperdível. E lembrando, aquela frase clássica, Jarrian.
não compra seu PC, não faz upgrade sem ouvir a dica da KLV, Exato. porque você vai se dar mal, cara. Então, acompanha a gente, velho.